Hoje, na nossa aula de AED 2, nós vamos estudar os algoritmos de ordenação. No roteiro da aula de hoje, primeiro a gente vai ver uma introdução sobre o tema e eu vou explicar para vocês qual que é a importância de estudar os algoritmos de ordenação e a gente vai ver 3 algoritmos que são considerados os algoritmos mais simples. Tá? O primeiro é o Bubble Sort, o segundo é o Selection Sort e o terceiro é o Insertion Sort. Então eu vou dividir essa aula em 4 vídeos. Tá? Primeiro sobre a introdução, em seguida um vídeo para cada algoritmo de ordenação. E por fim a gente vê alguns exercícios. Os objetivos da aula de hoje são, primeiro apresentar os conceitos básicos sobre ordenação, deixar explícito para vocês quais são os métodos mais simples de ordenação por comparação e exemplificar a execução desses algoritmos. Essa aqui são os livros de referência dessa disciplina. A gente tem aqui, os principais são o livro do Piva, tá? Estrutura de dados e técnicas de programação, o do Sedgwick, algoritmos, e o livro do Ziviani, que é um clássico, tá? Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C. Ordenar, segundo o Ziviani, é o processo de rearranjar um conjunto de objetos em uma ordem ascendente ou descendente. Tá? Então, a ordenação, no final das contas, ela visa facilitar a recuperação dos dados. Você quer ordenar para facilitar a busca. Tá? As técnicas de ordenação elas permitem apresentar uma ampla variedade de algoritmos, tá? Para resolver a mesma tarefa. A gente vai ver cada um desses algoritmos. Segundo Sedgwick e Wayne, existem 3 razões práticas para estudar os algoritmos de ordenação. Vejam só. Primeiro, para a gente poder analisar os algoritmos, porque analisar é uma introdução às técnicas de comparação de desempenho. Tá? Análise de desempenho é tão importante que a gente tem uma disciplina que é projeto e análise de algoritmos só para isso. Então, as técnicas, a gente vai ver técnicas semelhantes, tá? Que são eficazes no tratamento de outros problemas, além do problema de ordenação. E muitas vezes usamos algoritmos de ordenação como ponto de partida para resolver outros problemas. Tá? No final das contas, os algoritmos de ordenação eles vão melhorar o nosso pensamento lógico. Essa que é a ideia. E além disso, tá? O mais importante é que os algoritmos que a gente vai estudar nessa disciplina, eles são elegantes, clássicos, porque em qualquer curso de ciência da computação, engenharia da computação ou áreas afins, vocês vão estudar esses algoritmos e também são eficazes. Primeiro ponto é definir uma estrutura, tá? Uma estrutura de dados que vai ser utilizada na hora da implementação. O que vai acontecer? A gente vai utilizar um registro aqui específico. E esse registro ele vai ter uma chave. Essa chave ela vai ser utilizada para controlar a ordenação. E essa chave ela pode não estar relacionada diretamente aos dados. Tá? E os dados aqui pode ser qualquer informação. Como os dados de uma pessoa, os dados de uma página web, tá? Que está sendo indexado lá para o algoritmo do Google poder encontrar isso de forma mais fácil. Então, nessa estrutura de dados em C, a gente vai ter a chave e um ponteiro apontando para os dados, que aqui não importa muito para a gente quais são esses dados. O que importa é essa chave. Por quê? Porque ela é utilizada como critério na ordenação. Tá? Qualquer tipo de chave sobre a qual existe uma regra de ordenação pode ser uma regra de ordenação bem definida pode ser utilizada. Então pode ser um número, que aí a gente utiliza a ordenação numérica, ou pode ser uma string, que aí a gente utiliza a ordenação lexicográfica. Um método de ordenação, tá? Ele é considerado estável, tá? Isso é importante, se a ordem relativa dos itens com chaves iguais não se altera durante a ordenação. Veja só. Então digamos o seguinte, você tem uma lista com vários valores.
tá? E digamos que você tem dois valores que têm a mesma chave, tá? Mas pensa assim, eles têm a mesma chave, mas eles têm cores diferentes, tá? Vamos pensar assim, digamos, os dois valores eles têm um número lá. Digamos assim, um número 5 na lista, eles estão ordenados. Mas você tem um 5 vermelho e um 5 azul, tá? Imaginando que essa lista está desordenada e o vermelho vem antes do azul, quando eu ordenar ele, né, se o algoritmo de ordenação for estável, o que vai acontecer? Vai manter a ordem inicial, ou seja, o vermelho vai vir antes do azul. Tá? Se ele não for considerado estável, essa ordem pode mudar desses valores que têm a mesma chave. Tá? Isso em algumas situações pode ser importante. Os métodos de ordenação eles podem ser classificados como ordenação interna. O que é a ordenação interna? É quando a quantidade de dados que você quer ordenar, ela cabe toda na memória RAM. Tá? Então, não tem problema, você consegue acessar qualquer item, né, ali de forma automática, porque está tudo na memória. Mas pode acontecer de você ter que ordenar uma quantidade de dados que simplesmente não cabe na memória. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar um método de ordenação externa, tá? Que aí ele vai ter que separar em blocos e ordenar isso de forma separada. A maioria dos métodos de ordenação é baseado na comparação de chaves, né? Onde você vê qual a chave que é maior e qual que é a menor e coloca ela na posição correta. Mas também existem métodos que utilizam o princípio de distribuição, que é basicamente o método que a gente utiliza, a maioria das pessoas utiliza na hora de ordenar um baralho, por exemplo. Então olha só, na hora de ordenar um baralho, a gente quer ordenar ele pelo valor das cartas e pelo naipe, né? Então basta você seguir esse algoritmo aqui, que você vai estar seguindo o princípio da distribuição. Olha só, a gente vai primeiro separar as cartas de acordo com o número. Então a gente vai ter 13 cartas, 13 montes. A gente vai criar um monte só com o número 1, outro monte só com o número 2 e assim sucessivamente. Tá? Então a gente vai ter 13 montes. Ali, o que vai acontecer? Você vai ter várias cartas com naipes diferentes. Vão ter o mesmo número, mas naipes diferentes. O que vai acontecer? Em seguida, a gente vai pegar e coletar esses montes. Esses montes eles estão, né, com números, cartas com o mesmo número. Em seguida, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e separar essas cartas de acordo com o naipe. Então a gente vai ter ali 4 montes. Tá? Porque em cada monte a gente vai ter cartas de mesmo naipe. Tá? Então a gente vai distribuir de acordo com o naipe em 4 montes. Em seguida a gente coleta novamente. Então dessa forma a gente vai ter as cartas ordenadas. Né? Primeiro a gente ordenou pelos números, em seguida pelos naipes. Tá? E qual que é o custo desse algoritmo? Tá? Eu quero que vocês pausem esse vídeo e tentem definir aqui fazendo a análise assintótica desse algoritmo. Então vou dar a resposta para vocês. Olha só. Primeiro passo aqui, separar as cartas em 13 montes. Você vai ter que pelo menos analisar cada carta do baralho. Ou seja, você vai ter que analisar aqui 52 cartas. Certo? Coletar não tem problema. Né? Digamos que a gente pode... Não tem custo, né, nessa instrução. Depois eu vou distribuir novamente cada carta e dividir elas em 4 montes. Ou seja, eu vou ter que analisar cada carta. Ou seja, né, se eu tenho aqui 52 cartas, primeiro eu vou ter que analisar uma vez cada carta aqui e depois analisar novamente cada carta aqui. Ou seja, 2 vezes 52 cartas. Tá? Se a gente considerar, ao invés de 52, considerar N... Então, esse algoritmo de ordenação ele vai precisar de 2 vezes N, né? Comparações, né? Análises aí, não tem comparação aqui, né? A gente vai só analisar a carta. Então ele vai ter aí
um custo de 2 vezes n operações. Tá? Então vamos definir aqui quais são os critérios de análise dos nossos algoritmos. Tá? O primeiro deles, né, dado que n é a quantidade de registros em um arquivo, a gente quer ordenar, digamos, um vetor, né, ou um arquivo que tem aí n registros. Então, as medidas de complexidade que são relevantes nesse tipo de tarefa são o número de comparações que a gente vai fazer e o número de movimentos, ou seja, trocas, toda vez que eu tiver que trocar a posição. Tá? E o uso de memória também é um requisito primordial na ordenação interna, né? Porque a gente está, muitas vezes, você vai estar com todos os dados em memória e memória ali pode ser um fator limitante. Então, os métodos de ordenação in situ, ou seja, quando você ordena ali dentro do próprio vetor, você não precisa de um vetor extra, tá? São os preferidos. Isso que são os métodos de ordenação in situ. Tá? Você não precisa de um vetor extra. Você ordena dentro do próprio vetor. Também existem aqueles que utilizam listas encadeadas. Tá? E são outro tipo de métodos. Também são interessantes. Né? E os métodos que fazem cópias dos itens. Esses são assim, os menos desejáveis. Né? Porque você vai ter que aí precisar de pelo menos 2 vezes a quantidade de dobrar a quantidade de memória. Tá? Os métodos de ordenação, eles são classificados de 2 formas aqui. Eles são classificados como métodos simples, que são os primeiros métodos que a gente vai ver, e como métodos eficientes. Os métodos simples, eles são adequados para ordenar quantidade pequena de dados, tá? Arquivos pequenos, porque eles requerem aí um número quadrático de comparações. Eles são O de n ao quadrado, tá? Em relação ao número de comparações. Mas, em comparação com os métodos eficientes, o algoritmo deles é bem mais simples de entender. Tá? Já os métodos eficientes, o que vai acontecer? Eles são mais adequados quando a gente tem uma quantidade grande de informação. E o número de comparações desses algoritmos já é n log de n. A gente vai ver mais para frente, tá? Que é o melhor caso que a gente consegue chegar. Eles usam menos comparações em relação aos métodos simples, tá? Mas em alguns casos, em alguns algoritmos, a gente vai ter aí algumas instruções mais complexas. Tá? Nessa disciplina, a gente vai estudar, né, os algoritmos de ordenação interna, que utilizam o princípio de comparação, e também a gente vai ver os que utilizam contagem. Tá? Nesta aula, nosso foco são 3 algoritmos: Bubble Sort, Selection Sort e o Insertion Sort. E o que acontece? Um ponto importante aqui, né? Não existe um método de ordenação que seja considerado superior a todos os outros. Por quê? Vai depender muito da situação. Tá? Então é necessário analisar o problema e, com base nas características dos dados que a gente tem, aí sim a gente vai poder decidir qual que é o método de ordenação mais adequado para aquele problema, tá? Ou para aqueles dados. Né? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai ver o algoritmo Bubble Sort. Tá? Então, até o próximo.